Seja muito bem-vindo! Hoje o assunto do vídeo será sobre: qual é a diferença entre uma pandemia, epidemia, endemia e surto? Depois de sermos pegos de surpresa pela pandemia do Covid-19, esses termos ganharam popularidade sem precedentes. Hoje, viemos explicar cada um desses conceitos para você. Em dezembro de 2019, começamos a ouvir falar de uma doença causada por um novo vírus que eclodiu inicialmente na China, depois se tornou uma epidemia e foi declarado pandemia pela Organização Mundial da Saúde em março de 2020. Depois de algum tempo, ainda aprendemos que o coronavírus pode se tornar endêmico. Mas o que significam todos esses termos? Este vídeo explicará a você a diferença entre pandemia, epidemia, endemia e surto, com exemplos para facilitar tudo. Discutiremos também as doenças negligenciadas e as consequências dessa omissão. Continue no vídeo para tirar suas dúvidas. O que é um surto? Um surto é um aumento súbito e inesperado de casos de doença em uma área, comunidade ou estação específica. O número de casos pode variar dependendo do patógeno causador da doença, e o tamanho e o tipo de exposição anterior também são avaliados quando se trata de doença conhecida. Mas para ser classificado como surto, o número será sempre maior do que o normalmente esperado e dentro de uma área geográfica limitada. Os surtos geralmente são causados por infecções transmitidas de pessoa para pessoa, animais ou meio ambiente ou mesmo substâncias químicas e radioativas. Mas também há casos de causa desconhecida, estes são conhecidos como surtos de etiologia desconhecida. É importante dizer que o comportamento humano muitas vezes causa essa disseminação. Exemplo: em algumas cidades brasileiras, a dengue é considerada um surto porque os casos são encontrados apenas em um ou alguns bairros. Por exemplo, um aumento nos casos de uma determinada doença em um lar de idosos também pode ser considerado um surto. O Covid-19 também começou com um surto em Wuhan, na China. O que é uma epidemia? Uma epidemia é um surto de um surto em várias regiões. Ou seja, quando há muitos casos de doenças em determinadas localizações geográficas ou comunidades, eles podem se espalhar para outros lugares além de onde foram originalmente encontrados. Quando ocorrem surtos em várias comunidades, a epidemia pode ser em nível municipal. No nível estadual, quando o surto ocorre em várias cidades; no nível nacional, quando o surto ocorre em várias regiões do país. Para determinar quando uma doença pode ser classificada como epidemia, é necessário avaliar o número de casos associados à população em que a doença ocorre. Qual é o tamanho dessa população? Quão suscetível ela é à doença? Outros critérios técnicos, como o detalhamento das regiões onde os casos foram encontrados e o período de início e ocorrência, são importantes para a classificação e descrição da doença. Também é importante esclarecer que as doenças sazonais, onde os casos aumentam a cada ano em uma determinada época ou estação, não são consideradas epidemias. Exemplo: suponha que o mesmo exemplo de dengue usado acima comece a piorar, se espalhando de uma comunidade para várias comunidades em uma cidade. Até lá, a cidade terá uma epidemia de dengue, exigindo cuidados intensivos para controlar a doença e evitar a disseminação para comunidades ainda não contaminadas. O que é endemia? Endemia é uma doença de causa e atuação local. Ocorre com frequência em uma determinada região, mas um número esperado de casos um padrão relativamente predominante. Se houver alta incidência e persistência da doença, ela ainda pode ser chamada de hiperendêmica. As doenças endêmicas são consideradas um dos maiores problemas de saúde do mundo e preocupam os governos, especialmente aqueles que administram países tropicais com baixa renda. A malária, uma doença infecciosa causada por um protozoário Plasmodium, é um exemplo de uma doença endêmica presente em 100 países, incluindo o Brasil. Outra questão importante em relação às doenças endêmicas é que elas podem se tornar epidêmicas se não forem controladas. Isto depende de vários fatores que vão desde mudanças no agente ou hospedeiro até transformações no ambiente. O contrário também pode acontecer, como com o novo coronavírus. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde anunciou que o Covid-19 pode nunca desaparecer, tornando-se endêmico e afetando regiões específicas do planeta para sempre. Exemplo: no norte do Brasil, a febre amarela é comum. Portanto, pode ser considerada uma doença endêmica. O que é uma epidemia?
Uma pandemia é a propagação de uma doença, epidemia, em todo o mundo. Isso ocorre quando um agente infeccioso se espalha pelo mundo e a maioria das pessoas não está imune. Em termos de gravidade, a pandemia é o pior cenário, pois se espalha por várias regiões do planeta. Mas quando uma doença é classificada como pandemia, não significa necessariamente que a situação seja irreversível, nem deve ser encarada como um alerta de medo pela população mundial. Nem significa que o patógeno, seja um vírus ou qualquer outro patógeno, tenha aumentado sua ameaça. Como as medidas que as autoridades estão tomando para combater a doença mudaram. No caso de uma pandemia, o curso de ação é diferente e deve ser seguido não apenas pelos países afetados, mas também pelos países que ainda não registraram casos de vírus. A resposta à epidemia deve ser uma série de ações integradas, nas quais o governo e a sociedade cooperam para o controle da doença. Exemplo: a gripe suína, ou influenza, passou de epidemia a pandemia em 2009, quando a OMS começou a registrar casos da doença em todos os continentes do mundo.